Descobri um jeito mais inteligente de cuidar do seu dinheiro. Você não sabia que precisava até ser Inter. Inter, o super app da sua vida financeira. Oi, gente! Mais um episódio de No Lucro no Ar. Hoje, conversando com um cara que, pelo nome completo, provavelmente você não vai saber quem é, mas pelo apelido, que não é nem na verdade um apelido, é uma diminuição do nome dele. Você conhece um tal de Pedro Lucas Munhoz? Dificilmente você vai conhecer, mas se eu falar Pelu da Restart. E aí, meu irmão? Pedro Lucas Munhoz é até estranho pra você, não é? É estranho. Só acho que nem minha mãe, quando quer me dar bronca, Pedro Lucas Munhoz. Tem que estar muito brava, né? Muito brava, velho. Irmão, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado por ter topado. Eu sempre brinco aqui no programa que eu tô muito golpista, assim, porque eu tô chamando todos os meus amigos pra bater papo, basicamente. Então isso aqui, a CNN tá me pagando pra eu ficar tendo conversa de bar, assim, quase, sabe? Eu chamando os meus amigos, meus brothers, galera que eu gosto. E pelo meu irmão, obrigado mesmo por ter vindo. Mas eu acho que a conversa que a gente vai ter aqui hoje a gente nunca teve. Eu acho que a gente nunca teve também. Eu assisti outros episódios do programa pra sacar. Eu acho que a gente nunca teve. Vale dizer, é uma conversa que eu vou curtir ter com você. Exatamente. Porque... A gente pode continuar depois. Exato, né? Exato. Ô, P, assim, eu gosto sempre de pedir pro entrevistado se apresentar. Porque por mais que eu apresente o entrevistado, eu fico muito curioso como as pessoas se enxergam. Então, a galera que é mais ou menos Você é muito mais novo que eu, né? Você tá com 33 hoje? 33. 33. Eu tô com 39, né? Então, eu já sou de uma geraçãozinha... Muito mais novo, sim, não vai ser tão... Extremamente mais experiente. Eu tenho muito mais anos de caminhada do que você. Então, P, se apresenta, vai. Cara, eu sou o Pelu. Uhum. Eu sou músico, compositor, empresário, artístico. Com 15 anos de mercado. Cara, é surreal, né? É bastante. Falar isso em voz alta não é? É esquisito, cara. Eu acho que é 15 ou 16. 15 é mais legal, né? Porque é um pouquinho mais. A Restart fez 15 anos, vai fazer 16, então eu tenho um pouquinho mais, mas enfim. Cara, basicamente isso sou eu. Esse é você hoje? Esse sou eu hoje. Trabalha direto com o João Guilherme? Trabalho direto com o João Guilherme, sou empresário do João Guilherme, que é ator, criador digital. Tenho um estúdio de música em São Paulo, tenho clínicas de estética, sou sócio de marcas sou um multi-empreendedor e curioso, sou uma pessoa curiosa por coisas e por novos negócios, por saber coisas. E sou músico, eu gosto de falar músico a primeira coisa porque acho que essa é a primeira coisa que eu me identifico. É o que vem antes de tudo, né? Que eu sou músico. Tudo começa eu sendo músico. Tudo começa eu sendo compositor, na verdade. Escrevendo músicas e aí produzindo essas músicas, aí tendo uma banda. Então, hoje eu estou exercendo mais a profissão por causa da turnê da Restart, mas mesmo no período em que eu não estava exercendo tanto, eu sempre me apresento como... Eu sou músico, produtor musical, empresário artístico, meio que nessa ordem, assim. Pra você que é mais jovenzinho, você que é de uma geração um pouco anterior, a gente que tem seus 20 e poucos anos, você não deve ter pegado tão fortemente a época que eu peguei, né, esse frenesi gigantesco que foi a Restart. Porque a Restart, ela foi um negócio muito maluco na época, né? Ela foi um fenômeno que hoje em dia é muito difícil de ver. Porque eu acho que os fenômenos hoje, eles são muito... eles desaparecem muito mais rapidamente, né? As bandas, os artistas, eles explodem, mas eles não têm a perenidade que vocês tiveram naquele momento, né? Vocês explodiram em 2009. 2009 e 2010, né? 2010 é o grande ano, assim, das premiações, do mainstream mesmo, mas a banda nasce em 2008. 2009 é o momento que eu olho e falo, isso aqui talvez... funcione. Talvez dê pra viver disso. E aí 2010 é o ano que a coisa realmente rola. Mas, a Restart, cara, a gente foi o que eu chamo que é um fenômeno de fãs, né? A gente tinha muitos fãs, pessoas apaixonadas realmente pela banda. A gente pegou um período que também, pra quem é mais novinho, nem
faz ideia de que o mundo já existiu sem internet, ou com uma internet já rolou, tá, gente? Uma internet de escada, uma internet mais tranquila. Aconteceu, tá? Aconteceu. É isso. A gente é a última geração que viveu as duas coisas, né? O mundo, eu vivi sem internet. A gente brincou na sem rua. Acesso. E aí depois eu vivi a internet. A Restart se valeu muito desse começo da internet. Acho que a gente é um dos primeiros artistas que entende a internet como um lugar de possibilidade de divulgação e de alcançar pessoas reais. Hoje é simples olhar e falar, beleza, a internet serve para isso, mas há 15 anos atrás a gente demorou muito para que as pessoas acreditassem que ter um número X numa rede ali significava alguma coisa na vida real. Cara, nessa época tava no finzinho, mas ainda tinha Orkut. Tinha, né? A Restart divulgou muito no Orkut. Tinha comunidade no Orkut da Restart. A gente tinha turno de divulgação no Orkut. A gente louco, pegava, né? Hoje você vai ficar 3 horas copiando e colando scrap no mural das pessoas. Aí, de novo, pra você que é mais jovenzinho, scrap era DM, era mensagenzinha interna. Mas, cara, quando a gente olha hoje para o potencial de monetização que as redes sociais trazem, essa conversa a gente já teve, né? Anteriormente, assim. E você me falou, eu lembro muito bem, isso me marcou muito, assim. Eu falo, inclusive, para muita gente que fala, pô, você é amigo do Pelu e tal, não sei o quê. Eu sempre entro nesse assunto que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Os artistas, as bandas, a gente hoje, né? Boa parte da nossa receita minha e sua vem das redes sociais e tal. Mas naquela época vocês não tinham nem como fazer essa monetização, porque não existia esse mercado de influência que a gente tem hoje. E hoje muitas bandas e muitos artistas ganham mais dinheiro no digital do que com a própria música, com o próprio trabalho. Como é que teria sido hoje, você acha, cara, se tivesse rolado aquilo tudo? Você teria ficado multimilionário? Cara, eu teria ficado multimilionário. Mas assim, cara, a Restart, ela nasceu no momento ideal, ironicamente falando, que era... A gente não pegou os tempos de ouro do disco, do CD. Já era uma certa decadência de venda de disco, né? Era super decadente. Na verdade, a Restart, o auge da Restart é no maior... no pior momento do mercado da música da história. De recorde para baixo de Isso, venda, né? Exato, que são 7 a 8 anos que todas as multinacionais, as majors, têm recordes de prejuízo, como nunca antes. Então, você não vendia mais disco, a Restart ainda vendeu, somado tudo, 500, meio milhão de CDs. O que para aquele momento era um absurdo. Era um absurdo. Era um absurdo. A gente ganhou disco de ouro, 150 mil vendas, 200 mil do outro e tal, que era um absurdo, mas que era nada. Proporcionalmente, se a Restart tivesse nascido em 2000, em 2000 os 200 mil os 500 mil que a gente vendeu lá seriam, sei lá, 2 milhões, 1,5 milhão, vai, você pensando no tamanho que foi a banda. Então a gente não pegou essa grana. E ao mesmo tempo, a internet ainda não monetizava nada, cara. O YouTube não pagava, cara. O YouTube não pagava. Acho que os primeiros 100 milhões, 80, 70 milhões de plays que a Restart teve, a Restart foi o maior canal de música do YouTube durante um tempo brasileiro. Só que o YouTube começa a pagar em 2013, 12, enfim, tem um momento... Assim, o auge a gente não ganhou. Todos os dinheiros não que tinha existem streaming. Hoje, você fala, meu Deus, cadê? Não tinha nada. Não tinha streaming. A Restart ganhou dinheiro de show e de produtização, né? Licenciamento, enfim. Dinheiro de verdade. Então, se existisse o mercado que existe hoje, provavelmente, se a gente tivesse o mesmo tamanho proporcional... teria ganhado muito mais dinheiro, muito. É uma questão ali de uma certa lamentação de vocês? Porque, assim, claro, vocês estouraram, vocês ficaram muito grandes. É que o momento pra grana não foi bom. Mas não tinha como escolher esse momento, né? Vocês falam, caramba, putz, que pena que não foi um pouco antes, ou um pouco depois, talvez, enfim. Cara, eu não... Acho que eu fui pensar nisso depois só. Quando você percebeu que tinha perdido. Um pensamento posterior, de eu olhar e falar, caraca, velho... Olha, imagina se a Restart tivesse tido... Porque é isso, realmente, a gente tinha uma legião de pessoas muito fiéis, assim. Então, além de ser muita gente, pessoas muito intensas, que consumiam tudo que a banda fazia. Então, isso numa versão digital, potencializada... Mas eu não tenho pesar, não, cara. As coisas acontecem como elas têm que acontecer... E, por outro lado, a gente se utilizou. A internet foi uma das ferramentas principais para a banda existir como ela existiu. Apesar da gente não ter monetizado diretamente,
o tamanho da banda só foi possível por causa da ferramenta. Foi um canhão de divulgação para você. Foi um canhão. Então, talvez se a Restart existisse em 2000, não sei se a gente teria encontrado um caminho como a gente encontrou, enfim. Você não tinha praticamente nenhuma rede social naquele momento. Era outra, né? Você dependia um pouco mais de alguém te achar você ter uma... A gente nunca teve uma gravadora por trás, né? Por exemplo. Então, assim, eu sou muito grato pela história da Restart. E a gente ganhou dinheiro e foi bom. E a minha vida, ela parte daí, né? Minha vida profissional e os acessos, os privilégios todos que eu tive depois são por conta do sucesso da banda. Então... Mas naquele momento, mesmo com todas essas granas que ainda não existiam, que ainda não estavam pipocando, porque vocês vendiam muito produto, então vocês também foram inteligentes de falar, pô, o que a gente consegue fazer para monetizar além dos shows, já que grana de CD já não tá vindo tanto quando poderia vir, né? O show, você tem um teto, não dá para cobrar uma fortuna em show, né? Até pro respeito aos fãs. Tem um teto de fazer, a gente também não ficava fazendo 3, 4, a estrutura grande... Até porque vocês são vocês, né? Não dá pra multiplicar vocês. Exato. É legal, porque nesse ponto, assim, quando a gente fala em banda, em artistas que presencialmente estão lá, a gente consegue fazer um paralelo com as empresas, que são as empresas que são escaláveis ou escalonáveis, né? Então, empresas de tecnologia são escaláveis. Porque você usa tecnologia para pegar a mesma galera e vender 100 produtos ou 1 milhão de produtos, porque a tecnologia permite isso. E o escalonável é a empresa que você precisa dobrar o teu investimento para poder dobrar seu faturamento. Vocês estavam no escalonável. Para dobrar o faturamento, vocês tinham que fazer o dobro de show. Exato, e talvez numa empresa, se você vende um produto, tudo bem, talvez você gaste mais dinheiro, mas você em algum momento vai conseguir produzir. Você produz 1.000, você vai conseguir produzir 2.000, 3.000, 5.000, 1 milhão. O ser humano tem um ponto meio que não dá. Rola, né? Tem um ponto que não dá, cara. Você vê, a galera do funk, por exemplo, que tem essa cultura de fazer 4, 5, 6... Ainda assim tem um limite. Tipo, tem um ponto em que você fala, cara, a noite tem 8 horas, exatamente. Beleza. Você consegue fazer, sei lá, 5 shows, mas não dá pra fazer 10. No limite do limite. 10 acho que não vai dar. Não vai estar dando. O ser humano é limitado, velho. Mas vocês, por exemplo, foram vender produtos. Vocês licenciaram um produto e uma boa grana veio desses produtos, né? Cara, uma boa grana veio desses produtos. Isso também era uma novidade, né? Licenciamento de... Se você... Assim, o mercado de licenciamento tem uma coisa com artista... que é difícil trabalhar com artista quando você vai licenciar uma mochila, um caderno, um produto, porque o artista é um produto volátil. Tanto a imagem dele, então, legal, eu sou uma fábrica de cadernos. Hoje o Felipe, animal, você tem aqui o podcast, fala de dinheiro bacana. Amanhã, cara, você se envolve numa polêmica. Ou você decide que você não tá cansado de tudo, vou tirar um sabático. E aí teu caderno. Então, licenciamento de artista é uma matemática difícil, assim, de rolar. Depende do momento do artista pessoal. E da vontade do artista, enfim. E a Restart, a gente é um case de exceção, assim, porque a gente teve... Cara, a gente chegou a ter 100 produtos diferentes. De variedade de você imaginar. Chaveiro, chiclete, álbum de figurinha, lençol de cama. Então, isso que eu ia falar, cara. Eu lembro na época de roupa de cama. Roupa de cama. Assim, por mais que a gente seja brother, eu achava um pouquinho demais. Assim. Era um pouco demais. Mas é que era o perfil. Você não teria. Eu vou mandar um de presente pra você. Manda de presente pra mim. Eu vou deixar lá em casa. Quando você for lá em casa pra gente fazer um churrasco, eu vou colocar lá só pra só. Cara, é que a gente tinha um público... Também a gente pegava muito criança, pré-adolescente, porque no fim a galera mais intensa, sempre o fã mais intenso nesse lugar de compra de produto e de gritaria, assim, vai ser a galera mais nova. O mais jovem. Não tem jeito, sim. Né? Você é fã de coisas, eu também. Em algum ponto você equaliza um pouco. Mas é que eu e você, a gente tem espírito velho, é diferente, não super, conta, né? A gente é mais menos idoso. que eu, viu? Eu acho que um pouco menos, você tem mais. Eu vi você ontem nos seus stories, eu falei, cara, esse homem vai gravar a mesma hora que eu. Não é possível, Fui no show ontem, mas foi bom. Pelo menos eu tô aqui, tô inteiro, tá tudo certo. Mas, cara, os números oficiais mostram que vocês chegaram a movimentar 200 milhões de reais. Só com licenciamento, óbvio. Isso não foi dinheiro que foi pro bolso de vocês. Não. Né? É um percentualzinho ali. Mas a minha pergunta é, juntando o dinheiro que entrou com todos os licenciamentos e juntando o dinheiro que entrou com o show, naquele momento, o senhor Pedro Lucas ficou rico? Cara, se eu for levar em conta a determinação, o significado do que é ser rico por pesquisas e tal, sim. Mas hoje, convivendo com
com riqueza de verdade, com pessoas ricas e Com gente que real entendendo, tem grana. entendendo de dinheiro, não, bem longe disso. Assim, a nossa infância, de nós 4, vou falar da minha, mas a gente teve uma criação parecida, né? A gente veio de casas de classe média baixa. Então, na minha casa, por exemplo, nunca me faltou nada, mas sempre foi uma vivência no limite da grana, e meses em que tinha grana, meses em que não. Meu pai músico, minha mãe atriz. Então, eu sempre vi o dinheiro como uma coisa... Putz, às vezes tem, e às vezes tem uma luta danada para conseguir pagar o básico, né? Então, eu estudei em colégio... Eu fui o primeiro filho, o único filho, somos em 3, que estudou em colégio particular. E era um colégio particular do bairro, mais um colégio particular. E assim, eu terminei o colégio, meus pais foram pagar o colégio 3 anos depois, 4 anos depois. Era meio que um fiéis na marra ali, né? Era o fiéis era um colégio de freira, era o fiéis olha, esse mês não vai dar, sei lá, e tá devendo 2, 3 meses. Bom, segura, joga pra frente. Segura paga, aí tem a matrícula e faz. Então, a vida sempre foi bem no limite de grana. Isso nunca me fez sofrer. Mas quando eu começo a ganhar dinheiro, é que na real eu percebo, é muito louco isso. O ambiente da minha casa não me fazia perceber, e mesmo com os meus amigos e tal, eu tenho mais grana, eu tenho menos, outra pessoa, eu sempre vivi tipo, cara, minha vida é legal. Sim, e tá rola, e tá tudo bem, beleza. Até porque as prioridades eram outras, né, cara? Eram outras, eram diferentes, né? E dentro de casa também era uma vivência que a roupa de marca, ou a relação com o dinheiro, ela era diferente, era relaxada, eu não sentia falta de coisas. Eu quero ter um bem X ou Y. Sorte é minha, então passei por isso ileso. E quando eu começo a ganhar dinheiro é que eu percebo, falo, cara... Isso é legal. Não, isso é legal e, nossa, eu não tinha dinheiro. Você sabe que eu tive essa percepção também, é muito maluco. Eu tô escrevendo um livro, né? Tá. E logo nos primeiros capítulos ali do livro, eu escrevi justamente sobre isso, porque eu tive uma infância, lá em Santos, muito difícil também e tal, não sei o quê. E aí eu fui nos dados oficiais da época, fui pra IBGE, fui tentar entender o que era ser pobre naquela época. Tá. E aí que eu descobri que eu era pobre. Tá. Porque é isso, nunca passei fome, nada disso, mas eu percebi que pelos indicadores da época, cara, a gente era... E não era pouco pobre, assim, a gente realmente teve uma situação ali bem pegada. E quando eu escrevi, eu mandei os primeiros capítulos pra minha mãe ler, ela ficou ofendidíssima. Então, A gente meus pais não era ficam pobre. meio ofendidos também, muito cara. louco Eles isso, vão né, ver cara? esse corte, essa coisa. E minha mãe teve... Eu em algum outro entrevista, eu passo um pouco por isso. Aí minha mãe chegou e falou... Nossa, eu não sabia que você se sentia dessa forma. Eu falei, mãe, não me sentia nada. Eu me sentia bem. Exato. Pra caramba. Mas a gente teve uma vida... Que em alguns momentos foi difícil. Que em alguns momentos foi difícil de grana e que eu... Inclusive, meus pais maquiavam isso muito bem, para essa percepção não passar para mim. Então, sei lá, da 8ª série pro colegial, meu pai... Isso é uma conversa que eu lembro, meu pai sentar comigo e falou, cara, você já é grande o bastante agora para saber que é inviável pagar seu colégio. Tipo, pagar o seu colégio é um nível de estresse, de coisa, então a gente vai trocar você para um outro colégio. Que conversa dura de ter, né, cara? Mas era real ali. E eu falo, a gente vai trocar você para um colégio que custa metade do preço, sei lá. A época o meu era 500, 600 reais, enfim, em 2000 Foi para um de 300. Fui para um de 300, que seria legal e tal. E, cara, eu sofri muito, porque eu estudei a vida toda nesse mesmo colégio. Uhum. E eu sofri muito e não queria passar isso para os meus pais. Em algum ponto, a gente estava ali vendo esse outro colégio, eles percebem... Enfim, meu pai senta de novo comigo e fala, ó... A gente vai dar um jeito de você fazer esse colegial, só que a faculdade você precisa passar numa faculdade pública. Ou então dar teus pulos, irmão. Isso, ou pagar a tua faculdade. Isso sem peso, sem nada, é só, cara, não dá. Um papo muito reto mesmo. né? Sei lá, o colégio de 600 pau, às vezes é 1/3 do que a gente ganha no mês. Ou às vezes tem mês que não entra dinheiro nenhum, porque às vezes a vida de músico, de atriz, enfim. E então acho que aquele foi o primeiro momento que eu olhei e falei, dinheiro. Uhum. Eu preciso ir atrás de dinheiro. Preciso resolver essa coisa da minha vida aqui com dinheiro. Mas enfim,
Se deixar, eu vou falar. Não, porque é um assunto muito maluco, assim, né, cara? E isso molda o nosso caráter e molda a nossa percepção de como ter dinheiro. E aí, cara, você faz terapia também, né? Fazemos terapia. Muitos anos. Salva a nossa vida. Eu faço há quase 10 anos. Façam terapia, façam terapia. Se der, né? Se for possível, exato. façam terapia, porque não é barato pra todo mundo. Mas, assim, na terapia, eu aprendi uma coisa muito maluca, assim. Como eu também tive essa infância ali, né? Bastante difícil em alguns momentos, tal, em termos de grana, o ponto grana acabou sendo importante. Preciso conseguir, preciso conquistar e tal. E você vem de uma família de pais que não tinham um salário fixo no fim do mês. Não. Né? Artistas, basicamente, Artistas. né? Às vezes, quando tinha, era os melhores anos. Minha mãe deu aula de teatro um tempo. Tudo bem, Cara, era animal. Porque aí você tinha uma previsibilidade você dentro sentia de que a casa. vida melhorava, porque todo mundo ficava menos estressado, cara. A escassez é uma loucura. Assim. É doideira, né? Só que aí você foi fazer algo que basicamente seguia essa mesma lógica de não ter uma previsibilidade. Em vez de você falar assim, não, vou virar, sei lá, funcionário público pra poder ter uma entrada de grana fixa. Não, você foi virar artista também. Não fui virar artista, você vai sacar. Como o meu pai, na verdade, quando eu era criança, 9, 10 anos, é muito louco, que eu falava dentro de casa que eu ia ser qualquer coisa menos músico. Cara, você falava isso em voz alta pro seu pai? Não como confronto. E não que ele me cobrasse. Meus pais nunca me cobraram. Meus pais sempre foram tipo, o que você quer fazer? E se a gente puder te apoiar, legal. Nunca me obrigaram a nada. E eu falava isso, sei lá por quê. E, enfim, beleza. Eu queria ser jogador de futebol. E não era uma relação de você rico, era, sei lá, eu queria ser jogador de futebol, enfim. Você curtia ali naquele Em momento. algum ponto eu paro, de criança ainda paro de jogar bola, beleza, e falo, vou estudar guitarra. Mas ainda num lugar meio... Vou estudar porque eu quero... Sem pretensão. Quero tocar, adolescente, tocar guitarra. E quando eu começo a realmente olhar e falar, putz, eu gosto de fazer música, a primeira coisa que vem na minha cabeça é eu gosto, mas eu não gosto o bastante para não ter dinheiro. Porque na tua cabeça era automático. Para não ter... eu topo fazer isso desde que isso me traga algum conforto financeiro. Se isso não for me trazer conforto financeiro, eu prefiro que isso seja um hobby. Boa. Isso, óbvio, é um pensamento que eu estruturei mais velho. Isso era um rascunho disso quando eu era jovem. E aí, cara, eu olhava as melhores épocas de grana que eu percebia do meu pai, por exemplo, sendo músico, era quando ele fazia jingle para publicidade ou para campanha eleitoral, enfim. Que provavelmente não era a coisa que ele mais gostava de fazer. Ele não sei se ele detestava, mas ele não gostava. Exato. Tanto. Sim. Né? Mas só que, sei lá, isso me marcou. Então eu olhava meu pai, às vezes, produzindo. Ele tinha um computador de produção em casa que era para esses momentos, que era sempre buscando esse lugar de grana. Então quando eu termino o colégio, eu passei em letras na USP, porque eu queria fazer letras. Gostava de escrever, enfim. E aí eu olho e falo, não, cara, mas eu quero trabalhar com música, o que eu vou fazer? Produção musical. Porque na minha cabeça eu trabalharia com publicidade, com música pela via da publicidade. Com música que dava dinheiro na sua cabeça. Na minha cabeça, Sim. Que dava dinheiro. Falei, então eu preciso aprender, melhorar, a gravar, estúdio, fazer essas coisas. Porque se eu for trabalhar com música, eu vou trabalhar com uma coisa que me dê dinheiro. E se outros projetos funcionarem, animal. Se outros projetos não funcionarem, eu tá tô tudo garantido. bem. A Restart tinha 1 ano pra mim pra dar certo, cara. Eu tinha banda desde os 14 anos. A gente já tava calejado de vender ingresso. Eu organizava show pra pôr a banda pra tocar. Organizava show pra gente conseguir gravação grátis, porque não tinha grana pra gravar. A Restart era a minha virada do colegial pra faculdade. Cara, mas 1 ano pra banda é nada, né? Nada, mas era coisa, virar né? assim. Eu olhei e falei, cara, a gente faz isso há 5 anos. Eu tinha 18 pra 19 anos. Isso aqui eu já consigo sentir, eu vejo em outros artistas o momento em que você fala, isso aqui vai começar a rodar. Falei, tem 1 ano para eu ter alguma percepção de que isso pode dar certo. E eu vou fazer faculdade nesse 1 ano. Se daqui 1 ano eu olhar e falar, putz, estamos no mesmo lugar, eu vou largar isso aqui e vou seguir minha faculdade e meu plano de ganhar dinheiro com música. E aí... Isso é 2008, que é quando eu saio, 2008, 2009, e 2010 é o grande ano da banda. E aí o negócio vira lindamente.
Deixa eu pausar aqui rapidinho o nosso papo pra falar de um jeito super inteligente de cuidar do seu dinheiro. Cashback é um negócio que você já conhece, né? Mas você sabia que o cashback do Inter, ele é diferente de muitos que você vê por aí? O dinheiro, ele volta direto pra tua conta. E você pode usar esse dinheiro do jeito que você quiser. Por exemplo, você pode colocar essa grana pra investir, pra ela render ainda mais. Você pode comprar alguma coisa no shopping do Super App. Se você, por exemplo, comprar, sei lá, uma Air Fryer no shopping do Super App, você pode aproveitar esse cashback que você já tinha na tua conta. E essa compra, ela vai te gerar ainda mais cashback para você comprar outra coisa, ganhar mais cashback, mais e mais, e assim sucessivamente. É tipo um loop de cashback direto na sua conta. Demais, né? Vai lá, experimenta o Super App Financeiro Inter e ganha cashback para usar do jeito que você quiser. Você não sabia que precisava. Até ser Inter. Vamos começar a sessão Perguntas Indiscretas. De toda a grana que entrava, como é que era essa divisão dentro da banda, cara? Porque era bem claro que você e o Pelanza tinham um protagonismo maior dentro da banda, pros fãs, pra mídia, pra todo mundo. Essa divisão, ela era sempre a mesma, ela não era a mesma, isso não partia de vocês? Como é que funcionava a divisão da grana que entrava pro projeto? Cara, a gente sempre dividiu tudo igual. Igualzinho, pra todo mundo. De ganhos da banda, né? Uhum. O que a gente não dividiu igual é autoral. Né? Então, claro, quem escrevia as músicas, eu e o Koba, que é o guitarrista, a gente escreveu a maior parte das músicas da Restart, então nós somos os compositores. Algumas músicas a gente escreveu nós quatro juntos. Então, parte autoral era dividido de acordo com quem escrevia, que é meio como funciona. Sim. Você pode até fazer outros acordos. Tem bandas que às vezes decidem, putz, vamos dividir tudo independente, porque uma pessoa, às vezes o outro faz uma outra coisa. Enfim, acho que tudo é acordável. Naquele momento, a gente entendeu que é isso. Quem escreveu assina a parte autoral, mas todo o resto a gente divide igual. Igualzinho mesmo, a grana entrava, sentava todo mundo ali. Cara, sim, porque não enxergo muito outra forma, honestamente, para uma banda, porque é muito... Cara, uma banda é um casamento, velho. É muito difícil você... Quando não tem dinheiro, quando não tem nada, tudo é fácil. As conversas são fáceis e tal. Quando começa a coisa a rodar, um chama mais atenção, o outro chama menos, um vende mais. Se você começa... Isso é a minha visão, tá? Uhum. E até a minha visão de mercado musical. Se você começa a ter muito... então eu sou o vocalista. O Pelanza é o frontman. Ele sempre foi o frontman. Sim. É o que ele exerce, né? Além dele ser um baita vocalista, um baita cantor, ele é um cara, tem um carisma, ele é gigante. Não, o Pelanza no palco, cara, é um negócio... Eu fui, né, agora num dos shows da volta de vocês, e eu lembrava... eu acho que eu não cheguei aí no show da Restart lá quando estourou. Eu acho que não, porque eu morava em Brasília na época também, enfim. Mas dessa vez eu fiquei muito impressionado, assim, com a presença de palco que o P tem, assim. É um negócio absurdo gigante mesmo. É um negócio, o moleque é muito talentoso. Então... Acho que a gente sempre soube, desde jovem, nós quatro, a olhar o que cada um tinha de melhor. Uhum. E aí cada um assumia essa função. Então, eu e o Koba, a gente se encontrou mais escrevendo as músicas. A gente sentava para escrever as músicas. Não do viés do, eu vou sentar e vou escrever porque eu vou ganhar mais esse autoral na sua frente. Não, acho que a gente tá com a mão e tá todo mundo curtindo o que a gente tá fazendo. Então a gente se dedicava mais tempo, mais horas, investia, né, parte do nosso tempo fora do palco, enfim, para escrever, para achar o repertório, para lidar com essa parte. Uhum. Acho que cada um de nós tem uma função importante na banda. Tanto que a gente é uma banda bem igualitária no sentido de fãs. Uhum. Tipo, você vai na época, você ia, beleza, tem as pessoas que gostam mais de um. Você olhava sempre, tem aquela que gosta mais do Koba. Uhum. Tem aquela galera que gostava mais de mim, se identificava mais comigo. Tem a que se identificava mais com o P. A gente sempre foi uma banda e a gente buscava isso. Todo mundo tá, de alguma forma, na atenção, no holofote e participar da coisa, sabe? Esse é um pensamento dos quatro. E acho que isso que garantiu que a gente conseguisse sobreviver numa certa harmonia emocionalmente e ter uma relação, sabe? Cara, vocês pararam em 2014. O fator grana contou pra isso? Cara, o fator que mais contou, quando a gente para em 2014, a gente já estava um ano praticamente, assim, tocando muito pouco, lançando pouca coisa e começa numa questão artística. Uhum.
A Restart, acho que todo projeto artístico é um outro ônus de ser artista, na minha visão. Acho que empresas, em algum ponto, você até consegue pôr num lugar em que ela roda sozinha. Aspas. Quando você é artista, cara, você tá no auge, não interessa. Você tem que estar no gás full, no auge. Você tem que estar na operação. Porque você tem que... E aí, mas e o que eu faço depois disso aqui? Quando tá na baixa, todo artista vai passar pela baixa, você tem que estar naquela gás máximo de, bom, como eu saio desse lugar e encontro o holofote de novo, a atenção das pessoas, enfim. E a gente vinha há um ano, pelo menos, num lugar em que a gente estava bem cansado. Sim. E cansado fisicamente, cansado emocionalmente. A Restart, além dos shows, da lógica da rotina maluca, tal, que fisicamente era muito puxado, emocionalmente era muito difícil. A gente viveu a nossa entrada na vida adulta, a gente não podia sair de casa, cara. E eu não podia ir vamos tocar em Brasília. Legal. Eu fui para todos os estados brasileiros e eu não conheço nada. Porque foi só a trabalho. A gente ia, e não é só a trabalho. Hoje eu vou a trabalho, às vezes, falo, pô, mas tô a fim de ir ver esse lugar. Legal. A época, não tinha, cara. Pra gente sair pra fazer uma coisa, tinha que ter um esquema de segurança. As pessoas dormiam no hotel. Às vezes no próprio hotel, ou embaixo, não conseguia sair. Cara, deixa eu ir ali no shopping almoçar. Então a gente chegava e ficava dentro de um hotel. Saía do hotel, ia fazer o show, atendia as pessoas, voltava pro mesmo quarto do hotel. Entrava no ônibus, no avião, embora e ia pra outra cidade. Chegava em São Paulo. Esquema de fã de loucura mesmo, né, cara? Era obsessão mesmo, né? Então a gente passou uns 6 anos, assim. E a gente tava cansado. Então começa daí. E aí a tirada de gás artística prejudica toda a história. A gente não entendia direito o que queria fazer musicalmente. Vai lançar um disco novo, não vai lançar. Visualmente, como que a gente se sente? Roupas, né? A Restart é uma banda visual. Sim. Como que a gente transfere isso agora que a gente é um pouco mais velho? O gás foi... Então, quando a gente decide parar a banda, e a gente tava bem entre nós, de amizade, não tem uma briga... É num lugar de... Putz, não dá pra levar a banda como um projeto B. Não dá pra ir empurrando, né? E, cara, eu acho muito legítimo quando você fala isso, porque é cansaço de fato, né, cara? Tipo, é cansaço mental, é cansaço físico. A gente tem o direito de estar nesse lugar, de estar cansado. A gente tem o direito de não querer fazer mais alguma coisa, mesmo que ela esteja dando certo, né, cara? É muito maluco. A gente precisa se respeitar e respeitar os nossos próprios limites. Só que aí vocês se cansaram de não mais ter a banda. E aí vocês resolvem voltar. Cara, não foi... Não, mas aí vocês voltam num outro momento. Aí vocês voltam com rede social. Aí vocês voltam num momento em que dá pra monetizar de diversas outras maneiras. E aí, de repente, cara, o frenesi que isso causou, essa volta, foi gigantesco. Não mais daquele jeito, porque as fãs que eram mais jovens cresceram. Estão trabalhando aqui. Estão trabalhando por aqui, né? Exatamente. Todo mundo com profissão, formado, filhos. Exatamente. Então, tipo, a Isa, nossa produtora, sempre gostou de vocês, né, Isa? Tá no bastidor ali. Então, a Amandinha também. A Amandinha também que tá no bastidor. A Amandinha, pô, ela conhece a gente dos primórdios da banda, cara. Olha, a Amandinha tá falando no meu ponto aqui. Ela que produz, ajuda a gente a produzir no lucro, é completamente maluca. Ela era time Restart, ela tava com a gente total. Em tudo, criança. Que doideira. Ela tem hoje, não sei, não tem 30 Você tá anos. com quantos anos hoje, Amandinha? Pergunta indiscreta. 28. Na época você tinha... 14 anos, olha que doideira, era bem essa No galera, colégio, né? Eu já ia formado, trabalhando, no seu ponto. Exatamente, tá aqui trabalhando no meu ponto. Olha o quão velho cresceu, Olha o quanto velho. Tá dando ordem em mim, a Amandinha hoje. Ela era essa fã de 14 anos, então olha que maluquice. Mas, cara, essa volta, foi uma volta que vocês olharam, óbvio, eu sei que o principal são os fãs, é esse momento, é essa conexão que pro artista, putz, deve ser maluca, assim, deve ser muito legal. Eu tenho muito isso com a galera que me segue, eu não tô olhando porque a galera tá atrás da câmera, imagino vocês olhando milhares e milhares de pessoas. Então essa conexão é muito legal. Mas foi um momento também que vocês olharam e falaram, caramba, tá na hora de aproveitar também para ganhar uma grana que a gente não ganhou lá atrás? Cara, assim, a gente passou 8 anos parado. Nesses 8 anos, a gente teve muitas propostas de volta. Muitas, de marcas, de turnês, na pandemia, as lives. A gente recebeu, tipo, 3, 4 propostas pra fazer uma live. Você lembra? Isso parece que não existiu, né? Doideira, né? Mas teve um momento pandemia, em que todo mundo fazia live. Artistas, todos. E conseguia monetizar muito as lives. Muito. Né, Gustavo Lima com as lives milionárias, enfim. Beleza.
a gente recebeu várias dessas propostas e enquanto tinha a ver só com grana, do tipo, beleza, tem uma grana na mesa aqui, a gente não quis fazer. Primeiro, e aí isso não é um pensamento só, minha arte é maravilhosa. Não, a gente tem uma marca que a gente construiu. E a gente valoriza muito essa marca. Porque ainda que ela não esteja ativa, ela é o que me dá estofo. Ela é o que me dá chão para todos nós. Então a gente sempre olhou e falou, não tem como a gente fazer um projeto que não seja 100% que a gente acredita para essa marca. E que não deu o tamanho do restart dessa marca, da volta dessa marca. Então, vamos pegar, cara, teve uma marca que ofereceu pra gente fazer, era isso, era uma live e uns posts, uma coisa assim, R$1,5 milhão. Pra banda. Pra banda. A gente não tem empresário, não tem nada. Do nada, grana. Depois de 6 anos, alguém ligou, a gente recebeu um e-mail. Caramba, uma belíssima grana. E a gente não fez. Que doideira. E como é que foi falar não pra essa oportunidade? Cara, difícil, porque é isso. Ninguém tá multimilionário. Então, você fala, tô aqui, de repente esse negócio vai me dar 400 pau, 500 pau. É isso. Individualmente. Pra cada um, né, cara? É muito dinheiro. Então, a turnê, ela nasce do lugar... A banda fez 15 anos. Então, tinha a questão dos 15 anos e tinha a questão da despedida. A gente não fez uma turnê de despedida. Quando a banda vem desse lugar. A gente estava 1 ano entendendo, em algum momento a gente olha, é muito louco, que é no dia do fã que a gente anuncia a pausa. Porque a gente não conseguia fazer um post do dia do fã mentindo. Sim. Tipo, feliz dia do fã, te amo a vocês, tá tudo lindo. Então a gente olhou e falou, cara, não dá, as pessoas estão esperando que a gente faça alguma coisa que a gente não vai fazer. Sim. Então a gente precisa falar que a gente não vai fazer. Porque vai gerar uma expectativa, obviamente, de quem gente, então vamos pausar isso aqui. E a volta vem nesse lugar de, a gente precisava ter feito essa turnê lá atrás. Pela grana, é uma grana que a gente não pegou e que a gente deveria ter pegado. Como artistas, pelo nome da banda, pela coisa. Todo artista que vai parar faz turnê de despedida, cara. Eu ia balançar demais. E a época a gente não tinha, a gente tava... Cara, olhando em retrospecto, estamos falando 10 anos atrás, isso não era um termo que estava tão em voga. Acho que a gente estava perto de um burnout. Sim. Do que talvez seja um burnout, né? Sim. Que é um estresse emocional muito alto e tal. Então a gente não tinha cabeça. Então a gente volta pra, precisamos fazer isso, cara. Pela galera, porque a gente não amarrou essa história. Tem muitos pontos da história da Restart que não foram amarrados. Vocês simplesmente pararam, né? E a gente queria deixar um legado que é assim, daqui a 10 anos alguém vai... A Amandinha vai contar pra alguém que ela gostou de uma banda. E a pessoa vai falar, que banda? E quando essa pessoa entrar, ela vai ver o que a gente amarrou. Então vai ter um documentário, tem as gravações ao vivo dessa turnê, que é a melhor turnê musicalmente que a gente está fazendo. Tem os vídeos da turnê. Então isso é uma coisa do tipo, se um dia você quiser saber o que é a Restart foi isso aqui. A gente queria fazer isso. E aí, a gente queria fazer isso com dinheiro, porque artistas têm que ser pagos, bem pagos, de preferência. Pagar boleto é importante, né? Muito. Pelo menos lá de onde eu venho é bastante importante. E artista tem que ser pago, cara. Sim. A gente como músico, banda, apresentador, criador digital, não interessa. Não tem que ter medo de dinheiro, velho. Você faz uma criação artística, você tem que ser pago, você tem que ser bem pago. Esse papo de, minha arte, a minha coisa, legal, que bom. A gente sabe que é o que move Faça o que também, você né? quer fazer, se atenha à sua verdade, mas cobre pelo teu trampo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu vou saber o resultado final da turnê quando ela acabar. E eu espero que seja um resultado financeiro positivo, porque eu estou trabalhando muito há 2 anos. Cara, esse resultado financeiro dessa turnê, você acha que vai ser maior do que bons anos da Restart no auge ou nem tanto? Não. Não? Acho que não. Vocês investiram bastante também, né? Muito. É o show mais caro. O show é bem legal. Gente, se vocês não tiveram oportunidade de nenhum desses shows da Restart da Volta, de verdade, vão, porque assim, como show, como espetáculo, é um negócio muito grandioso. Tá muito legal. É muito doido, tá muito bem feito. Mas, Pê, nessa sua parada, eu já quero fazer um gancho aqui pra gente entrar no primeiro quadro que a gente tem aqui no programa, que é o Abrindo a Carteira. Tá. Porque é o seguinte, nessa parada, você falou, legal, paramos, esgotei e tal, não sei o quê. Mas, de novo, preciso pagar boleto.
Pensa que eu era um adolescente falando, vou fazer jingle. Exatamente, vou fazer jingle. Então, cara, preciso pagar boleto, né? E aí você passou a fazer muitas coisas. Então, vou dividir esse nosso quadro em duas partes. Primeiro, o que você tem hoje? Tá. O que você passou a investir? Quais são as suas fontes de receita hoje? Depois que você me falar isso, eu quero entender onde é que você guarda essa grana que você ganhou, que você está ganhando, e o que você faz com ela. Então, normalmente assim, sei lá, qual percentual que você coloca numa carteira de investimentos em renda fixa? Tá tudo na poupança? Espero que não, como seu amigo de coração. Mas assim, investe alguma coisa em ação, fundo. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o Pelu empresário hoje? Quem é o Pelu fontes de receita? Cara, hoje eu tenho algumas frentes de negócio, né? Então, tem a NP8, que é meu escritório de gerenciamento de carreiras, que a gente cuida da carreira do João Guilherme. Então, nós somos monoartista. Esse é o meu grande foco, assim, de trabalho hoje é gerenciar e cuidar da estratégia 360 da carreira do João Guilherme. Que é um gigante, né? Que é um gigante. A gente trabalha juntos há 8 anos. Ele é também meu sobrinho. Então é uma relação familiar, né? Ele é filho da minha irmã. E eu começo a cuidar dele no primeiro trabalho dele em rede nacional, que é o Cúmplices de um Resgate no SBT. Ele é uma criança. E, cara, muitos anos de trabalho, muito tempo sem ganhar dinheiro. Hoje você olha o João Guilherme e as pessoas que olham de fora têm essa sensação de... Cara, quando você olha o sucesso, você fala, animal, esse sucesso existiu pra sempre. Eu falo, cara... Faz meio que uns 2 anos loucura que a gente isso, tá doideira, ganhando dinheiro, faz uns 2 anos. Aliás, o João Guilherme, ele tá namorando, P? Só pra fazer uma pergunta, assim. Cara, aí você tem que perguntar isso pra ele. Ah, entendi. Desculpa, só veio um negócio assim rápido na minha cabeça. Aí, assim. vida Porque pessoal do João eu vi Guilherme. ele com uma moça aí esses dias, acho que Bruna, né? Bruna. Aí, Desculpa, eu às enfim. vezes acompanho também, veio mas rápido, não é assim. sempre. Desculpa, veio rápido na minha cabeça. Esse corte você não vai ter de mim. Então tá bom. Eu tentei esse corte, tá, gente? Do tio do João. Mas enfim, seguindo o barco aqui. Então você tem aqui. Inclusive vamos trazer ele aqui, porque ele é um cara legal de falar de grana. Ele gosta de carro também, né, cara? Ele gosta de carro, ele gosta de moda, de roupa. Gosta de moda. Vamos trazer ele aqui, de verdade, porque acho que tem tudo a ver. Então, só um disclaimer aqui, um parênteses importante. O P, ele cuida da carreira do João Guilherme dentro dessa empresa como único artista, mas tem essa relação familiar que ajuda, né? Então, assim, se você tem empresa, não aposte todas as suas fichas num único cliente, tá? Porque às vezes pode não dar certo. Não, é que eu vou explicar por que eu tenho só um cliente e hoje é escolha, né? Eu já cuidei de outras pessoas também. Mas da onde vem isso? Na verdade, enquanto a Restart era ativa, eu tive muitos negócios com a Restart ativa. Ou a minha cronologia não é a banda parou e aí naquele momento que ela parou eu olhei e falei, bom, agora o que eu vou fazer? Quando a banda para eu já tenho 3 negócios rolando. Caramba, que legal. Você já estava se preparando já. Não é nem me preparando, cara. Eu sou maluco. Eu saio fazendo coisas. Se eu te falar, eu já tive com a minha irmã, com essa mesma irmã, que hoje a gente tem clínicas de estética juntos e a gente é sócio da carreira do João Guilherme, da NP8. Que é a mãe dele. A gente já teve loja de capinha de celular, já tive imobiliária. Tentativas, né? Não, coisas que não deram certo, mas essas coisas existiram. Abri, não tô falando, eu pensei na ideia, escrevi, não, abri um CNPJ, trabalhei. Abriu de fato uma empresa, fez um plano de negócio mínimo ali. Capinha de celular. Que doideira. Sei lá, beleza. Então, eu sou hoje empresário do João Guilherme, que é o meu foco, um dos meus focos principais. E eu trabalho com música em várias frentes. Então eu tenho 2 selos de música, um selo de lo-fi, que é o Lo-Fi Land, né? Que é o Lo-Fi Land. Cara, que eu amo de paixão, ouço cara, muito. eu sou eu falo, divulgo a palavra do Lo-Fi pelo mundo, porque Lo-Fi é legal, pra quem não conhece, é música instrumental com beat. Muito bom. Resumindo. Aquela música pra você chegar em casa, colocar pra ouvir e fazer as coisas que você tem pra fazer, pra baixar a sua atividade cerebral, assim. Eu tenho TDAH, né, cara? A gente já falou muito sobre isso. E o Lo-Fi me ajuda muito a trabalhar. Olha que loucura. Quando eu tenho que trabalhar, ele ajuda muito, com concentração. Pra trabalhar. Então, Lo-Fi Land, ouçam que é maravilhoso mesmo. Tem a Lo-Fi Land, a gente lança... Cara, a Lo-Fi Land é um projeto que existe há 3 anos. Eu lanço hoje mais ou menos 150 músicas por ano. Nossa, é muita coisa. Muita coisa, entre artista e outros artistas. Eu tenho outro selo de música brasileira, que é a Papaya, e que a gente trabalha com artistas que estão começando. Então, é um selo que tem
a ideia de fomentar novos artistas ou artistas midstream. Então a gente tem artistas muito legais, tem do Ceará, tem do Amazonas, tem a galera de São Paulo, BH, enfim, a gente trabalha com artistas do Brasil todo. Legal. E eu sou compositor, sou também produtor musical, tenho um estúdio, então eu entendo música como um grande hub em que eu tenho várias coisas rolando. Eu fico... ganho dinheiro numa coisa, eu injeto em outra coisa, crio um outro projeto. Quase um grupo mesmo, né? Onde tudo se encaixa. Exato. Né? São só as clínicas de estética que são fora da música do meio artístico. E do meio artístico. E eu sou sócio hoje de uma marca de roupa que é a Philadelphia. Que, aliás, eu preciso conhecer, você me convidou, eu não consegui. Precisa, eu vou inclusive te mandar peças pra você conhecer, porque Por eu sempre favor. vejo você usando camisetas que deveriam ser da Philadelphia. Exato, poderiam ser, né? Eu não sei se você tem um patrocinador, Quando o P mas eu lançou, vou chegar lá. Ele falou, Ciane, cara, as roupas são a tua cara, mano, são a tua cara. E eu vou te mandar um guarda-roupa Vambora. porque tá bem legal. Vambora. E, cara, a Philadelphia é uma marca que eu entro de sócio porque eu era apaixonado pela marca. É uma marca que eu uso muito, tô com a camiseta e tal. Legal. Então, de um amigão meu, artista plástico, do Sanches e tal, e quando ele abre uma rodada de investimento, eu falo, cara, honestamente, é um negócio de paixão, assim. Não sei se isso se ele vai retornar do jeito que eu quero, mas eu quero estar dentro até para eu aprender a entender um pouco como funciona uma empresa tão fora do meu dia a dia. E é né? importante ter esse coração nas empresas também, né? Porque se você olhar só como investimento, o cara vai, sei lá, vai pra bolsa fazer investimento de fato em banco, né? E acho que você tem que ter uma parte da sua vida que talvez funcione assim. Sim. Tipo, eu tenho essa grana e isso aqui é investimento. Não preciso ser apaixonado por tudo. Exato. Mas algumas coisas sim. E hoje eu também sou sócio da Aceleradora Musical, que é uma empresa focada em mentorias para artistas. Que legal. E que eu entrei agora, faz 3 meses, junto com o Fred, que é meu sócio no estúdio, que é um cara de música eletrônica muito, muito, muito bala. E que mais? Tô pensando se estou esquecendo alguma coisa. Eu tenho a Restart, como se a Restart fosse um... Exatamente, tem a Restart. Tem a Restart ali, né, que tá rolando. Essa coisa, não sei se vocês já ouviram falar. Umas calças coloridas, umas coisas faço diferentes. uns shows assim. às vezes, tipo, tem uns trampos, às vezes dá um trabalho. Tem uns jobs, Tem uns jobs e tal. Mas, cara, de todas essas muitas linhas de receitas, né, que você virou um multi-empreendedor, como é que você aloca essa grana que entra? Cara, eu vivi muito tempo sem educação financeira nenhuma. Como quase todos os brasileiros, né, infelizmente. E assim, isso é uma coisa que me faltou. Eu vejo a época da Restart. Então você perguntou, você ficou rico na época da Restart? Não fiquei rico, mas eu ganhei bastante dinheiro. E era um dinheiro que, se eu tivesse, talvez, tido uma estratégia de investimento, de saber o que fazer e tal, talvez fosse um dinheiro que conseguisse ter me ajudado no futuro. Porque quando a Restart pausa, eu não tenho nenhum dinheiro mais a Restart. Quer dizer, era uma fonte muito boa que de repente secou. E que secou e que eu não guardei. Então fiz muitas... Pode falar cagada aqui no programa? Como é que tá, mais ou menos? Eu fiz muitas besteiras. Você pode, mas só se forem cagadas muito sinceras. Eu fiz muitas cagadas sinceras comprando apartamentos de forma errada. Entendi. Vendendo por menos que pagou, coisas do tipo. Cara, e a lógica assim, meus pais me ensinaram muitas coisas legais. Educação financeira é o que eles não têm, não têm a mão. Porque eles também não tiveram, né? Não tiveram e tal. Então, meus pais olhavam e falavam, cara, o que você tem que ter é um apartamento, o lugar pra cair morto. Todos os pais falam isso, né? Tem que ter um teto, se tudo der errado, você tem a sua casa, tal. É muito maluco. E aí um dia eu aprendi, falei, pai, cara, que na real, se tudo der errado nesse lugar que você tá falando, e eu não pagar condomínio... Eu vou perder esse imóvel. Tipo, essa frase, ela não é verdadeira. Então tipo, compra, sei lá, uma casa de rua que não tem condomínio, mas tem IPTU. Tem IPTU, se eu não pagar, sei lá, quanto tempo também vou perder. E água, luz. Não dá pra tudo dar errado a ponto de eu só ter um teto. Tipo, essa frase é mentirosa. Exato. E então, baseado um pouquinho nesse medo... Eu saí comprei apartamentos com entradas baixas, financiamentos altos, porque aí também tinha entrada, você tem fluxo. De repente, eu era um cara que ganhava, sei lá, fazia os shows, fazia as coisinhas, minhas coisinhas, pagava o básico da minha vida, ganhava R$1.000 num mês, R$1.500. Então, tinha a casa dos meus pais, eu colaborava minimamente, uma continha, mas eles sustentavam a estrutura. E, de repente, sei lá, cara, eu lembro que a primeira entrada grande de dinheiro...
E foi meio de 0 a 100, porque a gente trabalhou muito tempo sem ganhar. Então a gente já tava sem ganhar assim, já tava na TV, já tava fazendo capa de revista e tal. Isso não tinha ainda refletido no valor do show. Sim, o show ainda era barato. Então, sei lá, demorou, teve um gap. Eu já era famoso e eu não tinha grana. Doideira isso, né? Cara, muito nenhuma. maluco, né? E aí eu lembro de, sei lá, ter um mês eu ganhar 40 mil. Que pra você era um negócio, meu Deus do céu. Cara, né? não era A vida nem meu virou Deus de cabeça do pra céu, baixo. era né? assim, sei lá, o que é isso? Você não tem... Essa noção, Porque a né? gente não tem noção. Se você não tem acesso a dinheiro, você não tem noção. Tipo, tem números hoje que eu olho e eu não tenho noção. Porque eu não tive esse acesso. E a época, numa versão muito menor, era, o que eu faço com isso? Porque 40 mil eu posso comprar um carro. Isso estou falando em 2008, né? Em Hoje em vez de dia, colocar numa carteira, você torrou. posso comprar um carro. Sim. Posso dar entrada num apartamento. Cara, se posso dar entrada num apartamento, é isso que eu vou fazer. Era muito longe da tua realidade, né? Ah, mas e os juros? Não, o Não importante é eu pagar. Eu consigo pagar a parcela? Consigo. Então, beleza. E fiz muitas bobeiras. Muitas cagadas Muitas pelo Tatu Bem, estamos cagadas. entre amigos. Isso, muitas cagadas desse tipo, com dinheiro na falta de saber, assim. Então, quando a Restart para, eu, na verdade, estou num momento muito ruim financeiramente. Cara, que doideira isso. Muito ruim. Que doideira. E as clínicas de estética são... Parece história triste, tá? Eu detesto essa coisa do... como se a história do herói, uma superação, nada. Tive um monte de privilégio, minha vida funcionou porque sim. Mas eu tava num lugar que era o último dinheiro literal que eu tinha guardado, que era 10 mil reais. E a minha irmã, a gente já tinha tentado essas outras coisas, fazer outras coisas. E ela fazia a sobrancelha com uma pessoa. Ela falou, cara, essa pessoa precisava abrir uma loja. Ficou na cabeça da pessoa de, você precisa ter uma loja. Parar de atender as pessoas em casa só, você precisa ter funcionários, enfim. E ela chega pra mim e fala, cara, vamos investir? Abrir uma clínica voltada para sobrancelha em 2015, 14. E eu pego 10 mil reais. Ela falou, você cuida do marketing. Caraca, os últimos 10 mil reais. Sei lá. E a gente bota lá. E... cara, foi duro demais, assim. Porque muita gente achava ainda que eu era famoso. Achava não, as pessoas... Pensa em me encontrar, eu encontro você, Felipe, eu falo, cara, eu vejo você nas coisas, na CNN, vejo tuas redes sociais. Pô, óbvio que você é rico. Seja lá o que isso significa. Sim, exato. E as pessoas tinham essa sensação, e eu pensando, cara... Não. Ferrou. Eu tive dívida... Cara, eu cheguei a ter 150 pau de dívida entre cheque especial e empréstimo e coisa pra levantar esses negócios, essa coisa pra fazer alguma coisa. E aí cheque especial é aquela dívida galopante, né, cara? Que deve dar um desespero. Surreal. Mas você fez, deu certo, as clínicas deram certo. As clínicas deram certo. E a grana entrou de são quantas? Cara, na verdade as clínicas elas têm um ciclo, né? Então a gente chegou a ter... eram 4 sócios, que era essa pessoa que fazia a sobrancelha, o marido dela, minha irmã e eu. A gente chegou a ter 50 lojas entre franquias e lojas próprias. Então deu muito certo. Deu muito certo e aí deu muito errado, com falta de administração, os sócios não eram tão legais, enfim. Em algum momento eu me desligo da empresa com a minha irmã e hoje a gente fica com algumas lojas. Hoje eu tenho uma loja com ela, que é uma loja de shopping. E a gente foi a primeira clínica de estética a entrar em shopping. Que legal. Que era uma insanidade pensar. Que os custos são altíssimos. Surreal. Você abrir uma loja... O custo de shopping é altíssimo. Então a gente foi pioneiro nisso e bom que deu certo, porque era uma coisa que assim, naquele momento, se aquilo não tivesse financeiramente dado certo, eu teria regredido a minha vida pra sei lá... pro zero. Fazer eu tava pagando o apartamento, tinha vendido o carro, já tava sem carro, tava nesse lugar. Assim. Nesse nível, e bem quando acaba a banda. Mas da grana, então, que você tem, né, que a gente chama de liquidez, né? A grana que realmente está na tua conta ali. Renda fixa, ação, o quê? Cara, eu tenho um assessor de investimentos que cuida da minha grana. Sim. E aí eu acabo dividindo um pouco... Eu gosto de risco... Eu topo um pouco mais de risco porque eu entendo que eu sou novo e eu tenho muitos negócios ativos me dando dinheiro. Uma grana recorrente. Exato. Então, tem uma história com ação aqui que, cara, é uma aposta, mas pode ser legal. Vamos fazer?
eu topo essas coisas que podem me dar uma rentabilidade, mas na média eu tenho mais da metade num lugar entre renda fixa e um lugar que eu vou, beleza, vou ter 11, 12 no ano, 13, 14 num ano bom, mas... Quer dizer, mais ou menos ali 1%, um pouco mais de 1% ao mês daquela que no grana. fim é o que eu olho é e falo, se isso estiver rodando, pra mim tá tudo bem, eu não vou ser um especialista. Exatamente. Eu não tenho um patrimônio líquido ainda também gigante a ponto de as pessoas falarem, então toma aí, vamos fazer 1000 negócios. E eu aprendi a guardar dinheiro faz uns 4 anos, cara. Que doideira. Não Bom, faz muito. O segundo quadro, já que a gente está tocando nesse assunto assim, chama Fala ou Faz o Pix, né? O meu Pix você já tem já, então você fica à vontade com o valor, é o meu celular. É pra tá você tudo bem, é que pra eu vou mim, fazer, tá? né? Então assim, o Fala ou Faz o Pix, na verdade tem algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas é bom você precificar a Exatamente. pergunta pra eu saber. É, porque assim, vamos lá, você tocou num ponto que eu não tenho uma grana muito grande em liquidez. Quando acabou a Restart, eu estava num momento ruim de grana, eu também não fazia ideia, a gente também nunca tinha tido esse papo nessa profundidade, fiquei impactado com isso. Mas assim, hoje, sem contar imóvel, sem contar carro, sem contar todas as coisas que você já comprou e que estão lá, em liquidez, você tem mais de R$1 milhão guardados? Não, tenho menos. Tem menos. É, você tem uma menos. meta? Cara, eu tinha a meta do 1 milhão, Uhum. que talvez seria batível, assim. Ela já podia ter sido batida, mas eu também trabalho um pouco na lógica do... Eu acho que eu tô num momento de vida que é mais interessante para mim investir em coisas vivas, em negócios, do que ter liquidez. Tá. Mas eu aprendi também que eu preciso ter liquidez. Alguma. Então, eu tenho um tanto que, assim, daqui para baixo eu não vou passar, porque eu preciso ter... Não dá para ter menos do que isso. Não dá para ter menos que isso, mas eu não perco a oportunidade. Pareceu um negócio legal para investir. Tipo isso. Tem umas coisinhas legais para te indicar depois, então, tá? Das minhas empresas aqui, dos meus vambora. negócios. Tá? Eu vejo as suas coisas... Eu acho muito legal, porque a gente é novo. E aí tem um pouco... Eu penso muito assim também. Cara, esse é o momento que eu tenho pra trabalhar. Exatamente. Eu penso E igualzinho. pra perder dinheiro. E não quero perder. Eu mas tenho se estudo de for o estética caso, de carro, né? Eu sei. Faço um monte de coisa ali diferente também. Eu penso muito parecido. E a última pergunta do Fala ou Faz o Pix, que a gente tá chegando, infelizmente, no finzinho desse nosso papo, é assim: se você quiser, eu posso fazer a pergunta, soltar o microfone e sair da bancada. Não tem problema. Mas eu quero saber quanto vocês investiram nessa última turnê, a Restart? Quanto? E quanto custa um show da Restart hoje? Porque eu vou fazer 40 anos, de repente, pode ser que eu contrate um show de vocês. Eu acho que eu não mas vou conseguir, pra você, mas só na dúvida, pra assim. você, a gente faz um precinho. Você que é um homem bem sucedido, camarada, né, Felipe? Vamos tirar esse escorpião do bolso aí. Mas, cara, quanto a gente investiu, a gente tem um parceiro, né, que é a Mind, que tá junto com a gente. Gigante, né? Gigante. Isso é honesto, tá? Não sei o número exato de cabeça, mas foi... Antes de começar a entrar, antes da gente fazer o primeiro show, a gente tinha investido mais de R$1 milhão. Mais de 1 milha, estrutura, antes de abrir a primeira venda. Caramba, cara. Quer dizer, dinheiro na frente. Isso. Dinheiro posto... Assim, o projeto de iluminação / cenografia e tal, é um projeto de quase R$500 milhões. Só essa parte de cenografia e iluminação. Projeto. Mas de todos os shows? A construção do projeto, né? É um projeto só para tudo, que aí né? o telão, a iluminação, enfim. Mas isso não inclui a contratação já dos equipamentos? Hoje o custo do show da Restart... vai depender, porque logística pesa muito nesse custo, mas na média, então né? vamos falar entre 150 e 250 mil reais, custo. Custo por show? Cara, é muita grana. A gente não... Cara, de verdade, não é um projeto feito pra gente ficar milionário. Não é essa a ideia. É muito dinheiro, porque, cara. honestamente, a gente podia ter feito... Pô, você foi no show do Unimed. A gente fez em São Paulo, a gente vendeu 16 mil ingressos em sei lá, uma semana. Essas pessoas já tinham comprado o ingresso. A gente podia ter feito um telão simples, iluminação, feito o básico legal. As pessoas iam estar lá de qualquer jeito. E as pessoas iam ter curtido, iam gostar. Mas esse é um projeto que nasceu pra gente realizar o que a gente quer realizar, assim. Então, ele vai dar dinheiro. Ele poderia ter dado muito mais dinheiro. No fim, eu sei que a gente vai olhar e falar, cara, a gente escolheu que isso... Fosse que a entrega fosse... E a gente faz a mesma entrega, a mesma coisa que você viu aqui em São Paulo. A gente vai tocar em Ribeirão Preto, a gente tocou em Santos. A mesma estrutura. Igual.
A gente não abre mão de nenhuma coisa. Mesmo quando nos shows que empataram. Tá bom. Mas é uma escolha que o privilégio dá, entendeu? Eu sei que você tá enrolando, mas vamos lá. E eu sei que varia também pra cima e pra baixo. Eu não tô enrolando, pô. Mas vamos lá. Te falei número. Tá, mas quanto custa um show da Restart hoje? Quanto custa cachê? A gente não faz cachê, raro. Não a gente faz bilheteria. Então vocês vão lá, pagam esse custo e aí fazem uma parceria com a bilheteria do que vende. Isso. Entendi. Ou tem pode ter, normalmente quando faz um cachê, você paga uma garantia e parte da bilheteria, vai. Eu acho que hoje o mínimo... Acabou a agenda da Restart, tá? Não tem mais, né? Não tem mais. Atenção, contratantes, é só pra vocês saberem o que vocês perderam, tá? No caso. Não tem mais, a agenda tá fechada. Os últimos shows, despedida, vai acabar. Vai acabar mesmo. Cara, hoje acho que a garantia, 150 mil. 150 mil reais. Boa. E a Restart vai acabar mesmo? De verdade? Vai acabar. Não vai ter mais? Não, independente da grana, cara. Porque é um projeto que se encerrou o ciclo. Tá bom. Então você promete que a gente faz música fazendo churrasco? Eu vou, tem minha carreira, quero lançar músicas, enfim, a gente ainda vai... Meu irmão, vamos seguir esse papo agora no bastidor, porque infelizmente a gente tem que terminar, nosso tempo já deu. Cara, muito bom. Obrigado. Gostou? Obrigado você. Muito. Curtiu? Você é um irmão, você sabe, você é um irmão que a vida me deu. Tenho muito carinho por você, tenho muito respeito pela tua história. Obrigado mesmo. E você é um cara muito sangue bom, cara, de verdade. Tamo junto. Pra mim é muito legal estar aqui, sou seu fã. Te acompanho, te admiro. É nóis, valeu. E você que acompanhou a gente até agora, obrigado também. Segue o Pelu, se você ainda não segue. O cara fala muito sobre música, sobre produção musical, sobre as tretas do mercado. Enfim, é um cara que tem uma entrega de valor muito legal nas redes sociais também. Um beijo, até a semana que vem. E não deixa de acompanhar esse nosso cantinho tão especial, porque você sabe que com a gente você tá sempre no lucro. Valeu. Beijos, até a semana que vem.